O meu nome é Isidoro Sampaio, hoje tenho 93 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, morava com a minha família no interior de São Paulo, num sítio próximo à pequenina cidade de Mesópolis, no estado de São Paulo. O meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época. Eu e os meus irmãos o ajudávamos nas tarefas do dia a dia, como cuidar dos animais, porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado e tínhamos leite à vontade devido às várias vacas leiteiras que havia por lá. O nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo, não havia muitas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até o outro sítio onde foi construída uma sala de aula. A professora se deslocava de uma cidade para outra. Era uma vida dura, mas sinto muitas saudades daquela época. Bem, tudo começou quando, numa certa manhã, o meu pai encontrou um boi morto no seu rebanho, no pasto. Não havia nenhum sinal de ataque de algum animal. Estranhamente, o boi não tinha nenhuma gota de sangue. Havia apenas 2 pequenos furos do lado direito do seu corpo, furos bem redondos. O meu pai estranhou aquilo, mas como não conseguiu descobrir o que era, ficou preocupado com o fato e deixou para lá. Uma semana depois, o meu pai encontrou outro boi morto nas mesmas circunstâncias. O boi também não tinha sangue no seu corpo e tinha os mesmos tipos de furos que o primeiro. Os bois foram mortos perto de uma grande mata que havia na região, praticamente uma floresta. 2 noites após o ocorrido, nós acordamos de madrugada com os nossos cachorros latindo bravamente, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Meu pai, preocupado com a morte dos bois, pegou um rifle que tínhamos em casa e saiu com o lampião para dar uma olhada. Minutos depois, ouvimos 2 tiros e meu pai voltou para casa assustado. Perguntamos a ele por que ele havia atirado e ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo ao chiqueiro dos porcos quando ouviu um barulho no mato. Ele iluminou com o lampião, mas não conseguia enxergar direito. De repente, de longe, com a luz do luar, ele viu no mato uma criatura de aproximadamente 2,5 metros de altura, andando ereta. Quando a criatura virou na direção do meu pai, seus olhos estavam vermelhos, como se estivessem acesos. Foi nesse momento que meu pai atirou e voltou para casa. Assustado. Ele descreveu a criatura como algo que nunca tinha visto antes, com uma aparência estranha e assustadora. Naquela noite, mal conseguimos dormir, preocupados com o que poderia estar acontecendo em nossa região. Nos dias seguintes, as histórias sobre avistamentos de criaturas estranhas começaram a circular entre os moradores da região. Alguns diziam ter visto seres semelhantes ao que meu pai descreveu, com olhos brilhantes e um aspecto assustador. Outros afirmavam ter encontrado animais mortos com os mesmos tipos de ferimentos. A notícia se espalhou e logo a nossa pequena comunidade estava repleta de curiosos e pesquisadores interessados no mistério. Alguns acreditavam que poderia ser uma espécie desconhecida de animal, enquanto outros aventavam a possibilidade de ser algo sobrenatural. Uma equipe de investigadores veio até a região para tentar desvendar o caso. Eles realizaram entrevistas com os moradores, coletaram amostras dos animais mortos e fizeram buscas na mata. No entanto, mesmo após semanas de investigação, não conseguiram encontrar respostas concretas. A situação ficou ainda mais tensa quando alguns dos moradores começaram a relatar encontros assustadores com as criaturas. Alguns afirmavam ter sido perseguidos durante a noite, outros diziam ter ouvido estranhos ruídos vindos da floresta. O clima de medo e apreensão tomou conta da comunidade. Com o passar do tempo, as aparições das criaturas se tornaram menos frequentes, até que cessaram por completo. Ainda assim, o mistério nunca foi totalmente resolvido. As teorias continuaram a surgir, desde criaturas extraterrestres até seres do folclore local. Apesar do tempo ter passado, aquela época ficou marcada em minha memória. O mistério das criaturas inexplicáveis permanece como uma das grandes histórias da região. Infelizmente, nunca descobrimos a verdade por trás dos acontecimentos, e o caso acabou se tornando uma lenda local.
Hoje, olhando para trás, percebo como aquela experiência moldou a minha visão de mundo. Aprendi que há coisas além da nossa compreensão, mistérios que desafiam a lógica e a razão. Essa história me ensinou a respeitar o desconhecido e aceitar que nem tudo pode ser explicado. A vida seguiu seu curso, e eu deixei a vida no campo para trás. Agora, na minha velhice, recordo com saudade daqueles tempos simples e das histórias que marcaram a minha juventude. Essa é a história das estranhas criaturas que assombraram a nossa região. Embora o mistério nunca tenha sido solucionado, as lembranças permanecem vivas em minha mente. Talvez um dia alguém descubra a verdade, mas até lá, a história será contada e recontada, preservando a memória de um enigma que desafiou a nossa compreensão. Passaram-se muitos anos desde aqueles acontecimentos e a região mudou bastante. A cidade cresceu, novas estradas foram construídas e a urbanização tomou conta do campo. As histórias das criaturas estranhas foram aos poucos sendo esquecidas, substituídas por novos desafios e preocupações. No entanto, de tempos em tempos, ainda ouço relatos de avistamentos inexplicáveis nas redondezas. Alguns dizem ter visto vultos misteriosos na floresta ou escutado ruídos estranhos durante a noite. Será que as criaturas voltaram? Ou será apenas a imaginação dos moradores brincando com eles? Confesso que, mesmo agora, já na minha velhice, sinto um arrepio na espinha ao relembrar aqueles dias de mistério e medo. É como se uma parte de mim ainda acreditasse que as criaturas eram reais, que existia algo além da compreensão humana habitando aquele lugar. No fundo, talvez seja melhor assim. Deixar um pouco de mistério em nossas vidas, algo que nos faça questionar e nos mantenha humildes diante da vastidão do desconhecido. Afinal, nem tudo precisa ser explicado, e algumas histórias devem permanecer como lendas, perpetuando o encanto e o fascínio do inexplicável.